Será mesmo que a dieta influencia no processo da cura do câncer e no seu tratamento sem o uso de remédios químicos? Existe mesmo uma dieta anti-câncer? Fica aí até o final desse vídeo, porque realmente hoje vocês vão ouvir um dos maiores especialistas do Brasil no assunto do câncer, Dr. Sidney Federman. O trabalho dele é o tratamento do câncer com dietas cruas, e eu acredito que seja extremamente benéfico ao ser humano. Ouça até o fim. Curta dando um like e se inscreva também em nosso canal. Chatoque Verde. São as melhores formas de você apoiar esse canal e nos incentivar a produzir mais conteúdo de qualidade como esse, que pode mudar vidas. E se você quer apoiar o nosso trabalho, não se esqueça, tá? Aqui na descrição está o acesso ao meu WhatsApp para adquirir algumas garrafadas de plantas medicinais sem adição de álcool. Vai me ajudar bastante. Agora vamos ao conteúdo, sem mais delongas. E se a decisão de tomar uma simples cápsula de vitamina B12, algo que a indústria inteira jura ser tipo o topo do autocuidado, pudesse aumentar o risco de mortalidade por câncer em mais de 105% durante um tratamento? É um número assustador, né? Muito. É um dado que, vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre saúde. Bom, vamos desempacotar isso. A nossa missão nessa análise profunda de hoje não é falar sobre comer salada para manter a forma, tá? A gente vai explorar um universo onde alimentos super comuns, tipo brócolis ou um cogumelo, são tratados como verdadeiros mísseis teleguiados. Exato, uma engenharia química real. Isso, uma engenharia contra doenças severas. Nós estamos mergulhando aqui em publicações de saúde holística, como as revistas Cura-te a Ti Mesmo e Desintoxicação. E principalmente numa entrevista técnica muito detalhada com o Dr. Sidney Federman. Ele tem 4 décadas de prática clínica em nutrição anticâncer. Um material riquíssimo. Sim, e a grande questão que fica no ar é justamente essa, Qual é a química real por trás disso tudo? Como que uma folha verde pode bater de frente com um tumor super agressivo? Bom, o que é fascinante aqui é a escala microscópica e a precisão absurda dessa abordagem. A intervenção não acontece num nível abstrato de bem-estar. É uma manipulação bioquímica direta. Para você ter uma ideia, instituições de pesquisa já catalogaram cerca de 110 mil substâncias em plantas que têm uma capacidade muito, mas muito específica, que é induzir a apoptose celular. Apoptose, que é basicamente o suicídio da célula, né? Exatamente. O suicídio programado. Na biologia, uma célula saudável nasce, ela cumpre ali a função dela, envelhece e, quando começa a apresentar defeito, ela mesma aciona um mecanismo interno de autodestruição. Isso serve para proteger o organismo. Tá, mas e a célula do câncer nessa história? Aí que tá. As células cancerosas são células que sofreram mutação e simplesmente esqueceram como morrer. Elas vão lá, desligam esse interruptor de segurança e passam a se multiplicar infinitamente. Caramba! E a planta entra onde? Essa farmácia botânica das plantas atua religando à força esse interruptor de autodestruição na célula tumoral. Olha, isso já muda o jogo logo de cara pra mim. Porque a planta não tá só, fortalecendo a imunidade de um jeito vago. Ela carrega o código químico exato que obriga o câncer a se desligar. Perfeito. É uma mira a laser. Mas se existem dezenas de milhares de compostos que forçam a morte dessas células doentes, a lógica diz que deve existir o reverso, né? O que funciona como combustível que faz essas células esquecerem de morrer em primeiro lugar e crescerem sem controle. E a resposta, segundo o material, é bem clara. A análise aponta diretamente para a proteína animal. Leite, queijos, carnes. Peraí. Mas a gente sempre escuta que precisa de proteína animal para se recuperar, Para manter a força durante um tratamento pesado. Como que, de repente, ela vira a grande vilã da história? Pois é. A explicação biológica para isso está na ação de um hormônio chamado IGF-1, que significa fator de crescimento semelhante à insulina.
A função primária dele no nosso plasma sanguíneo é promover a multiplicação celular. O que faz sentido para uma criança, né? Quando o corpo adulto, que não precisa mais crescer em altura, mantém esses níveis lá em cima, esse hormônio continua mandando sinais de proliferação para todos os tecidos. E como o câncer é uma proliferação descontrolada, Ele faz a festa. O câncer prospera de um jeito assustador nesse ambiente. E o consumo de proteína animal causa picos massivos nos níveis de IGF-1. O queijo, por exemplo, é um concentrado muito problemático. por causa da gordura, Gordura saturada, excesso de cálcio e esse estímulo explosivo de crescimento. Em contrapartida, as fontes mostram que a ingestão exclusiva de proteína vegetal reduz drasticamente esse hormônio circulante. deixa eu ver se eu entendi. Se o nosso corpo fosse, digamos, um jardim, o hormônio IGF-1 seria tipo um fertilizante super potente que é jogado meio às cegas. Ele até faz as plantas crescerem, mas se tiver uma erva daninha ali no meio, que seria o câncer, essa erva vai sugar todo o adubo e tomar conta do jardim inteiro. Uma analogia excelente. Já os compostos das plantas funcionariam meio que como os jardineiros, ou um herbicida inteligente que entra no solo e mira só na raiz da erva daninha, corta a água dela sem encostar nas flores. É exatamente por aí. E as fontes detalham que cortar esse fertilizante animal é levado a um extremo rigoroso nos casos clínicos acompanhados pelo Dr. Frederman. Eles registraram tipo 92% de remissão em dezenas de pacientes em estado grave. Nossa! Tem o caso daquele paciente com câncer de esôfago que eu fiquei assim de cair o queixo. Sim, esse caso ilustra muito bem o poder prático dessa restrição absoluta. Era um paciente que já estava em situação paliativa. O câncer de esôfago tinha gerado uma metástase enorme, do tamanho de um melão na região do pescoço. Do tamanho de um melão. Imagina a gravidade. O protocolo que eles adotaram foi uma mudança radical para uma dieta estritamente baseada em plantas. Zeraram qualquer fonte de proteína animal para cortar de vez o fornecimento do IGF-1. Mas não foi só comida, né? Teve exercício também. Sim, teve a introdução de um segundo elemento que foi fundamental, a corrida diária, super vigorosa, exposta ao sol. E olha que interessante, o esforço físico extremo ali não era para melhorar o fôlego ou o condicionamento cardiovascular. Era pra quê, então? Era para produzir uma citocina chamada interleucina 6, ou IL-6. Citocinas são umas proteínas mensageiras. Quando os nossos músculos são levados à exaustão aeróbica, eles liberam grandes quantidades dessa IL-6 que atua como um sinalizador de emergência mesmo. Tipo um alarme pra chamar a imunidade. Exatamente isso. Atraindo as células do sistema imunológico direto para o local do tumor, e aliado a isso, a exposição solar rigorosa tinha o objetivo de elevar a vitamina D para uma marca terapêutica alta, tipo 50 nanogramas por decilitro. Então juntou tudo, a falta de alimento para o tumor, o alarme químico da citocina e a regulação da vitamina D. E a massa sumiu. Desaparecimento físico completo daquela massa tumoral enorme. Mas é importante a gente traçar uma linha bem clara aqui, que eles estabelecem na prática clínica. Que é a diferença entre prevenir e tratar. Exato. Na prevenção, o organismo humano ainda consegue lidar com pequenas parcelas de proteína animal. Eles dizem que talvez até 10% da dieta. Só que na fase de reversão, com a doença já instalada, a tolerância tem que ser zero. Zero mesmo. E sabe, essa necessidade de purificação sistêmica conversa muito com as análises históricas lá das revistas de saúde holística. A revista Cura-te a Ti Mesmo descreve essa abordagem toda como um retorno à dieta do Éden. Que seria focada em quê? Sementes, Semente. raízes, frutos. Sem nada de carne. Eles argumentam que as carnes modernas não trazem só esse estímulo hormonal ruim, mas vêm lotadas de micróbios, patógenos, que acabam distraindo o nosso sistema imunológico. Mas aí a gente cai num dilema. Qual? Bom, se a natureza tem toda essa engenharia perfeita, a nossa lógica imediata, supercapitalista, é pensar: por que a gente não pega essas 110 mil substâncias, isola em um laboratório e bota dentro de uma pílula? É muito mais fácil, né? Só que tentar engarrafar a natureza tem um lado muito sombrio. Aqui é onde fica realmente interessante. Quer dizer que a ciência de isolar as coisas pode ser letal, porque a gente viu aquele alerta aterrorizante da vitamina B12 no material. A transição dessa complexidade orgânica
para a conveniência sintética, gera consequências drásticas. Lembra que a suplementação isolada de vitaminas sem função antioxidante, tipo a B12 em cápsula, antes ou durante a quimioterapia, resultou num aumento de 105% na mortalidade? 105%. É bizarro. E por que a cápsula faz isso? A razão tem como o nosso metabolismo lida com compostos hiperconcentrados. Na natureza, uma vitamina nunca vem sozinha. Ela está sempre misturada numa matriz de fibras, minerais, enzimas, que regulam a absorção dela bem devagarzinho. E a cápsula corta esse processo. Totalmente. Quando você toma uma cápsula sintética de B12, rola uma inundação abrupta desse nutriente no sangue. Esse excesso, de repente, desestabiliza o processo de síntese de DNA das células. Então, em vez de ajudar a nutrir o tecido saudável e aguentar a químio, essa enxurrada de B12 dá os blocos de construção de DNA para o próprio tumor resistir ao tratamento. E a ironia trágica do reducionismo. Dá munição para o tumor. Muito mais fina do que a gente imagina. Só que aí tem um problema prático gigante. A dieta anticâncer exige tirar toda a carne e os queijos, que são as fontes convencionais de B12 hoje em dia. Se a pílula pode ser letal, a gente faz o quê para não ter uma deficiência neurológica? A solução está na microbiologia aplicada. O protocolo deles recomenda a germinação de sementes, focando principalmente em trigo integral e lentilha. Germinar em casa mesmo? Isso. Você pega um grão de trigo orgânico, põe de molho e depois transfere para um ambiente úmido e escuro. O grão sai do estado de dormência. No instante em que aquela raizinha rompe a casca, a biologia da semente muda completamente. Uau! É como se ela acordasse. Acorda e começa a trabalhar. Durante essas primeiras horas germinando, uma bactéria específica, a Lactobacillus reuteri, que fica ali latente no grão, começa a se multiplicar muito rápido. E é ela quem produz a vitamina B12 de um jeito totalmente biológico. Ah, então a B12 já vem embalada naturalmente. Exato. Na lentilha germinada, alguns compostos ficam até 500 vezes mais potentes. E assim, a vitamina entra no corpo atrelada à matriz do alimento, absorve aos poucos, sem aquela sobrecarga no DNA. Se conectarmos isso ao panorama geral, fica escancarado o conflito entre o reducionismo da ciência moderna e a biologia sistêmica do nosso corpo. Isolar um princípio ativo e jogar a embalagem fora é ignorar milhões de anos de evolução. Com certeza. E olha, se uma simples vitamina fora de contexto já causa esse caos, o que acontece quando a gente come alimentos que foram desconstruídos e remontados numa fábrica? Os famosos ultraprocessados. A famosa comida lixo. Isso me lembra direto daquele experimento com ratos na Universidade de Loma Linda. Eles queriam ver o impacto do refinamento extremo no sistema digestivo e, nossa, o resultado é um filme de terror biológico. O colapso digestivo é claro ali. Eles dividiram os ratos em 2 grupos. Um comeu só comida integral intacta e o outro grupo foi para a dieta adolescente. Só tranqueira. Carboidrato refinado, excesso de gordura e basicamente zero fibra. E a gente sabe, o trato digestivo depende de fibra para controlar a liberação do açúcar. Sem fibra e com aquela capa de gordura bloqueando as enzimas, a digestão dos ratinhos simplesmente travou. Travou. Aquela massa de açúcar refinado parou no estômago deles. Imagina um ambiente escuro e a 37 graus. É a receita perfeita para fermentação. O estômago virou uma destilaria ambulante, foi isso. Cientificamente precisa essa sua analogia. As bactérias começaram a fermentar aquele açúcar estagnado. E aí gerou uns subprodutos bem tóxicos. Tipo álcool. Álcool, acetona, aldeídos e um monte de ácido acético, que é vinagre. O estômago absorveu isso tudo direto para o sangue. Os animais entraram num estado de intoxicação pesada, letárgicos, confusos. Mas a consequência comportamental é o que mais assusta. Porque depois eles botaram 2 bebedouros na gaiola, né? Um com água e um com álcool. Sim. Os ratos da dieta natural beberam a água normal. Mas o grupo da dieta adolescente, da comida ultraprocessada, foi direto para o álcool. E começaram a beber compulsivamente. Eles ficaram viciados. Ficaram. O ambiente interno deles estava tão inundado de álcool endógeno por causa daquela fermentação que alterou a química cerebral. Induziu um vício fisiológico mesmo. Um pacote de salgadinho pode literalmente embriagar a gente por dentro.
é um nível de sabotagem invisível. A nutrição não é só contar caloria. A discussão tem que ir para a engenharia do consumo. Isso começa com uma coisa muito simples: a mastigação. Sem dúvida. A gente sempre ouve mastiga bem a comida. Mas a técnica do Dr. Federman vai além. Fala sobre mastigar umas folhas cruas até um ponto em que a língua começa a arder de verdade. Por que arde? Essa ardência não é o sabor da folha parada dali. É uma reação química ao vivo. A mastigação bem forte de vegetais crucíferos crus, tipo agrião, brócolis, couve-flor, funciona como um triturador mecânico para quebrar as paredes da célula da planta, que são super duras. Quando o dente esmaga a célula, libera uma enzima, a mirosinase. Que estava escondida na célula. Isso. Ela estava num compartimento separado. Aí ela entra em contato com outros compostos, os glucosinolatos. E desse choque nasce uma molécula nova, os isotilcianatos. Nome complicado para algo que arde na boca. Exato, eles são voláteis e bem picantes. Mas o grande detalhe é que o isotilcianato é um dos maiores ativadores do gene P53 no nosso corpo. Que é tipo o fiscal do DNA. O inspetor de qualidade. Ele viaja pelo corpo caçando código genético corrompido. Achou célula tumoral? Ele manda destruir. Mas se você não esmaga a folha na boca, a enzima não encontra o composto e o P53 não é ativado. Ou seja, engolir correndo é como engolir um cofre cheio de remédio sem digitar a senha. A mastigação ardida é a senha que destranca a parada toda. Se a comida desce direto, a farmácia passa e vai embora. Mas aí o material também fala do calor, fogo alto, que ferver a comida é quase um crime, né? O calor é um ponto crítico de falha. A maioria dos fitonutrientes é termolábil. Alta temperatura simplesmente destrói a estrutura deles. Ferver arroz integral em fogo alto, que todo mundo faz, aniquilam 70% dos polifenóis, que são os antioxidantes que a gente precisa. 70% é muita coisa perdida. E como eles fazem, então? Eles falam de amornar, né? A técnica de amornar. Primeiro, arroz integral orgânico, sempre, para fugir do arsênico. Aí você usa a panela de inox, nunca de alumínio, bota água e só quando começar a primeira bolinha da fervura, joga o arroz. E aí tampa e desliga. Quase isso. Tampa, deixa o fogo bem baixo, por exatos 2 minutos, e aí sim desliga tudo. Ele fica lá tampado por 15 minutos, cozinhando só no vapor. O grão fica macio, mas a temperatura nunca chega no pico que destrói os polifenóis. Precisão de laboratório aplicada no fogão de casa. Eu fiquei chocada. E essa engenharia continua naquela sopa antimetástase, né? Que leva cebola, nabo, cenoura e o principal cogumelo shiitake e miso cru. Como uma sopa ganha o título de antimetástase? O segredo está numa classe de moléculas chamadas inibidores de protease, que vem do miso e do cogumelo. Para entender isso, tem que entender a metástase. A célula do câncer, para se espalhar para outros órgãos, precisa cortar o tecido em volta dela. Para chegar no sangue. Isso. Ela secreta as proteases, que são como umas tesouras microscópicas. O inibidor de protease faz o quê? Ele entra no corpo e desarma essas tesouras. Ele se liga nas proteases e neutraliza todas. Então a célula do câncer fica presa no lugar de origem? Exatamente, fica encurralada. Mas, de novo, o calor destrói esses inibidores. Por isso a instrução é só amornar a base da sopa e dissolver o miso já no prato, morno, longe do fogo. Para chegar intacto no sangue. Isso. E olha, isso levanta uma questão importante sobre os nossos hábitos, sabe? Será que priorizando a conveniência, a comida super cozida, pasteurizada, a gente não está todo santo dia desligando as nossas próprias defesas imunológicas? É uma constatação que deixa a gente pensando muito. A gente troca a nossa capacidade de ativar essas senhas químicas da comida pelo conforto de usar um micro-ondas ou de comer rápido. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa jornada de hoje por essas fontes, a gente saiu da ideia banal de comer por energia e entrou num campo de batalha celular. Vimos que o IGF-1, que vem da proteína animal, serve de banquete para tumor. Um fertilizante perigoso. Vimos o perigo da vitamina isolada, que vira arma para o câncer, e como a comida processada, sem fibra, nos vicia e nos fermenta por dentro. E para fechar, a física da comida.
Mastigar mato até arder para ativar o P53 e controlar o calor para não matar os nutrientes. Olhar para a comida assim não deve dar medo, mas trazer um puta empoderamento. A saúde como um trabalho diário. Um trabalho intencional. E isso nos traz para o nosso pensamento final. Então, o que isso tudo significa? Bom, quando a gente olha para a complexidade miraculosa de uma semente de trigo que cria a própria colônia de bactérias para nos dar a vitamina exata que o nosso cérebro precisa, será que a maior falha da nossa civilização foi justamente tentar domar, isolar e botar num plástico uma inteligência selvagem que o nosso DNA levou milhões de anos para entender? Fica o convite para a gente olhar com muito mais atenção para o verdadeiro laboratório que a gente bota no prato na nossa próxima refeição.